Olá pessoal, meu nome é Ivo Amarante, sou instrutor de informática e vou passar uma dica bem interessante do Excel. A dica trata do uso da poderosa função PROC, função de procura, considerada por muitos a função mais importante do Excel após a função C. Ela é muito utilizada e tem um poder realmente de eficácia e eficiência bastante poderoso nas empresas. Então vamos lá. Eu quero também aproveitar e responder essas três perguntas que estão aqui na tela. O que é PROC? Devo usar a função PROC normal ou a PROC-V? E posso utilizar uma fórmula avançada dita como matricial neste caso? Então notem, aqui eu tenho um banco de dados onde eu estou precisando do valor, sendo fornecido o nome, o tipo e preciso do referido valor, né? Veja que esse valor se encontra nessa pequena tabela de dados. Geralmente essa tabela se encontra em uma outra planilha ou mesmo em um outro arquivo, porque ela contém um vasto conjunto de informações, uma grande quantidade de dados. Como é para efeito informativo do uso da ferramenta PROC, criamos um banco de dados bem pequeno aqui para ficar fácil, porque esse é o objetivo, é aprender a usar a função. Você tendo o esclarecimento de como usa a função, aí a quantidade de informações e aonde essa informação está é uma questão de você definir para o programa. Sabendo que PROC é uma função de procura, que ele vai buscar num banco de dados, né, está respondida a primeira questão. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês a diferença entre a função tradicional que leva o nome, PROC, função de procura, mas, na verdade, a função mais utilizada não é a PROC tradicional, e sim a PROC-V. Para explicar isso, eu vou ter que fazer as duas funções separadamente. Primeiro, o PROC, falar sobre as limitações que fazem com que ela não seja utilizada na prática pelas empresas e depois utilizar o PROC-V e dizer em que aspecto ela se torna poderosa e viável para as empresas. Na verdade, eu estou informando, estou ratificando para vocês que o PROC-V é o que é utilizado na prática. Então vamos lá. Eu posiciono o cursor na célula desejada, onde eu quero obter o valor, e vou usar a função PROC tradicional. PROC. Ela pede primeiro o valor procurado. Na verdade, é o que estou procurando. Então, estou procurando o tipo. Ponto e vírgula. Vetor procurado. Ele está dizendo aonde devo encontrar esse tipo, em que tabela matriz está essa informação especificamente. Ela está nessa área aqui. Como eu vou copiar essa fórmula, eu tenho que congelar com a tecla de função F4. F4 congela uma range, que é faixa de células, ou uma parte dela. Neste caso, nós estamos congelando essa parte, que vai de A4 até A6. Ponto e vírgula para separar e ir ao próximo argumento, que é o vetor resultado, quer dizer, aonde encontrar as informações que eu desejo retornar. Elas estão aqui, ó, os valores. B4 até B6. Novamente, como eu vou copiar essas informações para as células abaixo, eu tenho que congelar novamente essa range, ou essa range, né, essa faixa de células, com F4. Ctrl Enter para permanecer na mesma célula. Notem que ele já colocou aqui o valor 20, que na minha base corresponde ao tipo A. Se eu mudar aqui para o tipo B, pode ser minúsculo também, como está ali, ou tipo C, notem que a informação já é automaticamente atualizada. Feito o teste, vamos copiar essa fórmula. O problema, senhores e senhoras, está no seguinte aspecto. O PROC tem um bug, tem um erro, tem um problema, que é o seguinte: ele exige que o tipo esteja classificado alfabeticamente ou em dados numéricos, né? Então, classificado na forma alfabética ou na forma numérica crescente. Então, notem,
eu vou fazer uma bagunça aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar B, depois C, depois A. Vejam o que aconteceu. O banco de dados, sendo alterado, estando fora da classificação crescente ou numérica, veja que o PROC se perdeu. As informações aqui estão totalmente sem lógica, né? Embora o B e o C estejam aparentemente dentro de uma lógica, ele não encontrou o A, porque ele precisa que o A seja o primeiro item nessa classificação, né? Então, neste caso, o PROC é inviável porque ele exige que o valor procurado na tabela matriz esteja classificado alfabeticamente. Não é o caso que está acontecendo aqui. A, B, C. Pronto, arrumamos a casa, aí ele volta à sua normalidade. Bem, neste caso as empresas consideram essa função inviável, porque os dados, segundo as empresas, são digitados sem uma sequência lógica de forma sequencial, né? De forma estrutural. Então eles vão colocando os dados a partir de que a informação chega. Então, por exemplo, eu posso colocar a informação F, né? A informação T, a informação H, a informação D. Então as informações elas vão sendo cadastradas à medida que os dados vão sendo recebidos. E aí o sistema é alimentado. Então, neste caso, senhores, a função PROC já não funciona. Vamos para a função PROC-V, que é a função que vai resolver esse problema, né? Então, igual PROC-V. Aqui a sintaxe ela muda um pouco, vocês vão ver. O valor procurado, até aqui tudo bem. O que estou procurando é o tipo E2, coluna E, linha 2, ponto e vírgula para separar o argumento. Agora ele pede a matriz tabela, diferente do PROC que pede o valor, onde encontrar o valor procurado. Agora ele pede todo o banco de dados. Aí você seleciona todo o banco de dados, menos o rótulo, que é a identificação das colunas. Vou copiar essa fórmula, F4, ponto e vírgula, depois que fornecida a tabela matriz, que é de A4 até B6, ele pede o número do índice da coluna. O que é isso? Seria o número da coluna que você quer retornar. Partindo do pressuposto que a primeira coluna do teu banco de dados é 1, a segunda coluna é 2 e assim sucessivamente. Como a nossa tabela é pequena, o índice da coluna que eu quero retornar é o 2. 2 corresponde ao valor. E agora vem a diferença, pessoal. Você tem que colocar o 0 aqui, ó. É obrigatório depois você colocar o procurar intervalo. Note que está entre colchetes, porque é opcional. Porque o 0 vai me fornecer a correspondência exata. Ou seja, independente de estar classificado ou não, o 0 faz com que ele busque a correspondência exata. Não entendeu? Clica no F do X aqui e acompanhe aqui comigo. Valor procurado E2 é o tipo. Tabela matriz A4 B6 congelado, porque eu vou copiar essa fórmula. Número da coluna 2. 1, 2. Correspondência exata. Procurar intervalo, né? Ele vai buscar aqui, ó, para encontrar a correspondência exata, falso. Falso, dentro da lógica, é 0. 1 é verdadeiro. Então, se não tiver nada, ele vai pedir que os dados estejam classificados de maneira crescente, alfabética, né? Numérica, conforme o teu banco de dados for. Texto crescente, alfabético. Número crescente, numérico. 0 é obrigatório. Ok. Note que agora ele já colocou aqui o mesmo 20, né? Que corresponde aqui ao item A, o tipo A. Vamos clicar 2 vezes aqui, com certeza ele já atualiza, consequentemente. Agora vamos fazer a mudança aqui. Então vamos colocar ali, ó, C, A, B. Notem que as informações se mantiveram. Não está contente com isso? Mude a sequência.
BCA. Notem que ele já atualizou. O A é 60, o C o B, vamos lá, é 20 e o C é 40. Ok? Então, neste caso, eu consigo atender a necessidade das empresas em que elas alegam que o banco de dados é cadastrado, muitas vezes, sem critério de ordem. E esses dados, segundo as empresas, ficam inviáveis, né, para poder ser classificados a todo momento. Então, elas precisam de agilidade. E a realidade é que os dados da tabela matriz não estão classificados. Por isso, a exigência de se utilizar o PROC-V e não o PROC. Está claro? PROC exige que o valor procurado na tabela matriz esteja classificado. Já o PROC-V, se você colocar o argumento 0, que é o último argumento, ele já busca a correspondência exata.